E aí, galera, eu estava ali naquela plateia para fazer a entrevista com o técnico Eduardo Barroca. O Barroca estava aqui, né, conversando conosco. A primeira pergunta foi logo minha e eu quis saber do Barroca o que ele achou da equipe. A equipe que precisava de uma vitória acabou não jogando uma boa partida e foi derrotada para a equipe do Vitória. Vamos atentar ouvir aí o que é que disse o técnico Eduardo Barroca, fazendo uma avaliação geral do que foi o jogo e do porquê seu time perdeu para o Vitória por 2-0 no PV. A gente começou o jogo até de uma maneira agressiva, tentando buscar o gol. A gente sabia que a equipe do Vitória, pelo momento que vinha, o Vitória vinha de 4 vitórias seguidas dentro da competição, 11 gols pró, nenhum gol contra. Enfrentamos uma equipe com uma defesa muito sólida, muito bem organizada defensivamente, uma equipe que sabe muito bem ocupar os espaços defensivos, não dá muito espaço próximo da sua área e explorar muito a velocidade dos seus jogadores de frente. Acho que os números mostram que a gente teve o controle pela bola, mas muito por trás, e que é um dos principais desafios no momento, é tentar fazer com que esse controle, que essa posse de bola, que esse domínio até territorial, hoje eu acho que mais do que os outros jogos, além de ter a bola, eu acho que a gente jogou mais próximo do campo do adversário, mas mesmo assim não conseguimos transformar isso em oportunidades claras, né? A gente teve foram 8 escanteios a 3, finalizamos fora da área, cruzamos muitas bolas, mas sem muita efetividade, sem muitos jogadores no preenchimento de área para conseguir finalizar. Eu credencio muito isso ao mérito da defesa do Vitória, e aí, obviamente, tomar um gol logo no início do segundo tempo, o jogo ficou muito à feição daquilo que o Vitória veio, né? E logo depois, um segundo gol de bola parada. A gente tinha treinado aí, nesse período que eu estou com ele, esse pouco período, esse início de trabalho, eu tinha treinado apenas uma vez um cenário da gente estar perdendo e tendo que reverter o placar, então um cenário de 2 atacantes por dentro, uma saída com 3 para que a gente tivesse também um jogador a mais no meio. Ficamos com 3 jogadores no meio campo, Castilho, Chay e Giancarlo, 3 jogadores de boa qualidade, com 2 atacantes por dentro, no caso Luvanor e Vitor, depois Luvanor e Nicolas, e a amplitude com Danilo e com Varley, depois com Kaique, para que a gente tivesse os cruzamentos e 2 atacantes e mais 3 jogadores chegando por trás. A gente conseguiu até ter o volume, mas não conseguimos transformar esse volume de bola nas oportunidades, que era um desafio que a gente tinha que ter. Então, agora é a gente pegar esse jogo, servir como exemplo, conversar para a gente ajustar isso para o próximo. Seria impossível negar que a equipe foi mal, né? Dizer que a equipe foi bem, negar que o time não foi bem, que foi derrotado porque não fez uma boa partida. Seria impossível. O técnico Barroca falou aí sobre que acredita que seu time até começou de uma forma agressiva. Às vezes a gente chateado, nem isso a gente acredita, nem isso a gente lembra e nem isso a gente quer ver. Mas sim, a equipe até começou de uma forma mais agressiva. O Ceará tinha a posse da bola, o Ceará buscou o gol no começo do jogo, o Ceará teve essa condição de ir atrás do resultado, mas o Ceará não conseguiu fazer esse resultado. Na verdade, o time do Ceará não conseguiu chegar ao gol adversário no primeiro tempo. O Ceará foi chegar num chute ao gol para que o Arcanjo fizesse uma defesa, já na cabeçada do Thiago Painçá, no final do jogo, acho que foi além dos 40 minutos de jogo. Então o time realmente não foi bem. Mas vamos avaliar aí o que disse o técnico Eduardo Barroca. O Barroca falou que acredita que seu time começou nessa forma agressiva e admite que teve muitas dificuldades ofensivas. Essas que eu estou falando, né? Principalmente de chegar ao gol com capacidade de finalização. Teve posse de bola, mas não teve oportunidades de gol. Está corretíssimo. Foi exatamente o que aconteceu no primeiro tempo. O Ceará teve a posse, fomos olhar o percentual, a posse foi muito alta, mas uma posse que não levou a equipe a ter chances ofensivas. Ou seja, uma posse estéril, posse de bola sem conseguir chegar ao gol. Ele acredita que, nesse caso, o Ceará não ter tido tantas oportunidades
isso se deve muito ao Vitória, né? Ele acha que isso foi um mérito do adversário. Lamentou o gol tomado no início do segundo tempo, aqui já numa outra resposta, e aí a gente tem que levar em consideração uma falha do goleiro Richard. Nenhum de nós está numa condição de não errar. Nós somos todos seres humanos, mas futebol, é a profissão do Richard. Um dia que eu erro, eu posso ser criticado. No dia que vocês, nas funções de vocês, erram, estão passíveis de críticas. O Richard, o goleiro do Ceará, que é o herói da conquista da Copa do Nordeste, errou nessa partida contra o Vitória, também é passível dessas críticas. Então, entendo que esse gol tomado fez muita diferença, facilitou a vida do Vitória, que a partir dali teve a condição de jogar com mais tranquilidade. O Ceará teve que se abrir mais e o Vitória teve a condição maior até de levar perigo ao gol do Ceará. Nem levou tanto assim, levou porque marcou o segundo gol, mas depois disso nem levou tanto assim quanto poderia ser, porque foi um time que jogou entendendo quanto seria importante manter esse resultado. E mais uma vez venceu por mais de um gol de diferença. Isso aconteceu nos 5 jogos do Vitória nessa Copa do Nordeste. Então a gente tem que lembrar o seguinte, a equipe teve dificuldades quando estava 0-0. Ela não teve dificuldades ofensivas porque tomou o gol e aí o Vitória se fechou. Ela teve dificuldades quando estava 0-0. Mas você tomar 1-0 no início do segundo tempo foi terrível. O que me pareceu foi o seguinte, o Léo Condé entrou com um time para, se possível, ter chances no contra-ataque, mas sobretudo barrar as jogadas ofensivas do Ceará. Foi isso na primeira etapa. Talvez ele tenha percebido, olha, o bicho não é tão feio assim. E no segundo tempo, principalmente ali no início do segundo tempo, o propósito do Vitória foi tentar chegar ao gol do Ceará. E aí, logo numa oportunidade ali de um chute de fora da área, o Richard acaba aceitando, o gol acaba acontecendo e o Ceará acaba ficando atrás no marcador logo no início da segunda etapa, logo no início do segundo tempo, com todo o segundo tempo aí ainda para ser jogado. Então, 1-0, logo na sequência o Vitória faz seu segundo gol, 2-0, dificulta a situação do Ceará dentro da partida. Uma equipe que já tinha dificuldade em romper as barreiras de um adversário num placar igualado, e aí precisou romper essas barreiras num placar de 2-0, tendo que fazer as coisas de forma mais rápida. Não era só um gol para empatar, tinha que fazer 2 para conseguir pelo menos marcar um ponto, então ficou uma situação muito complicada. Voltemos aqui no que disse o Barroca. Ele explicou as preferências dele em relação a algumas alterações que fez. Foi indagado, inclusive, porque colocou o Luvanor. Infelizmente, a gente só tem uma pergunta. E ficou numa interrogação por que ele não usou, por exemplo, o Eric Pulga. Sei que essa é uma pergunta que a gente faz, mas é quase inócua, porque o treinador vai dizer que foi uma preferência dele, óbvio que foi uma preferência dele. E se a gente olhar uma outra questão, talvez não fosse tanto assim jogo para o Pulga, né? O Pulga é um jogador de velocidade. Espaço é o que o Ceará não tinha, porque ele fez ele colocou para si um resultado de derrota, né? Ele acabou estando atrás no marcador, e quando você fica atrás no marcador, o seu adversário é que vai se fechar e ele é que vai ter espaço e não você. Então, é uma questão também a ser levada em consideração. Eu, particularmente, fiquei pensando, colocaria o Eric Pulga, mas tem isso para a gente levar em consideração. Pulga é um jogador com velocidade, não havia espaço no jogo, a gente já viu isso contra a Ponte Preta, que não deu tanto espaço assim, mesmo jogando em casa, mesmo com resultado igualado, o Ceará não teve tanto espaço, o Eric Pulga teve dificuldades quando entrou na segunda etapa de jogo. E o Barroca falou que esse jogo vai servir de exemplo, claro que é um exemplo negativo, claro que ele deve mostrar o exemplo e dizer, olha, não façam mais desta forma, não vamos mais fazer. Ele é o líder, é o comandante. Se a equipe errou, se a equipe fez uma coisa errada, ele também tem sua parcela, e óbvio que serve para ele também tentar alternativas para a equipe.
ele afirma que faltou criatividade de chutar e transformar os cruzamentos em cruzamentos mais efetivos, e aí eu diria assistências, passes. Os cruzamentos foram simplesmente bolas na área, para ver o que acontece. Isso não pode ocorrer, né? Uma equipe que se preza e que quer ser propositiva, ela não joga ou não deve jogar a bola na área por jogar. O Ceará fez isso porque havia um desespero e uma dificuldade na segunda etapa de jogo. Será que vocês concordam comigo? Eu acho que sim. O centroavante do Ceará é uma das posições mais complicadas que tem. A gente vem dizendo há algum tempo que o Ceará não tem um centroavante que faça gols, não tem um centroavante que mate o jogo, que possa determinar um resultado positivo para a equipe. Mas quantas chances de gol reais nos últimos jogos o Vitor Gabriel perdeu? O atacante foi lá, o Eric, o Janderson, o Guilherme Castilho, o Luvanor, que na hora que estava no jogo, o Jean Carlos quando entrou, quem quer que seja, deixou o Vitor Gabriel na cara do gol e ele perdeu. Lembrem aí. Aí você tem um outro centroavante hoje, até tecnicamente melhor, eu acho. Eu entendo que o Nicolas é melhor tecnicamente, mais experiente. Mas qual foi a chance de gol que o Nicolas teve no jogo? Nenhuma. Então, essa é uma questão que, nessa avaliação que o Eduardo Barroca quer fazer, quer que a equipe faça, tornando esse jogo um exemplo para o que não se deve fazer, provavelmente, poucas coisas que deve continuar fazendo, muitas que a equipe deve não fazer mais ou fazer de forma diferente, também está isso. O centroavante precisa, não que a equipe vai jogar sempre para ele, não que a equipe vai jogar em função dele. E o Ceará também não tem esse super centroavante que a equipe joga em função dele, mas que precisa de vez em quando dar uma colher de chá para o centroavante, precisa, até porque dar uma colher de chá para o centroavante significa dar uma condição melhor de que os gols saiam e de que a equipe vença a partida. Então, faltou criatividade e efetividade para chutar e transformar cruzamento em assistência, aí um pensamento do próprio treinador do Ceará, e ele deixou claro o seguinte: não vai dar tempo para lamentar. É verdade. Sábado, aqui mesmo no PV, o Ceará vai voltar para jogar contra o Tombense e não tem tempo para lamentar. Deve ter tempo para corrigir alguma coisa, deve ter tempo para melhorar alguma coisa, deve ter tempo para pensar numa forma de jogo melhor dentro das características dos atletas que ele tem hoje em campo. O Barroca disse que já está pensando nas soluções. Ele disse que quando terminar aqui essa coletiva, eu já tenho que começar a pensar, ele já está pensando nessas soluções. E foi indagado porque o departamento médico hoje confirmou o problema com o William Formiga, né? A gente já sabia o problema no joelho, ainda não confirmou oficialmente se vai ser passível de uma cirurgia, mas é um problema no joelho, deve demorar algum tempo. E além disso, o Michel Macedo também teve um problema muscular, então deve demorar algum tempo. E aí foi perguntado para ele qual a solução. Contratações seriam necessárias? E aí ele descartou, porque tinha que descartar mesmo, uma vez que o Ceará não pode fazer contratações, nenhum time pode fazer de outras equipes, porque está fechada a janela de contratações. Vou falar para vocês, porque vai que há uma contratação, você vai dizer, Danilo tá doido, né? Ele disse que não podia contratar e de repente a equipe contratou. Como é que dá para contratar nesse período? Um jogador que dentro da última janela de transferências terminou o contrato com o clube ou rescindiu. Se esse jogador ele está sem clube, ele pode vir jogar no Ceará ou em qualquer outra equipe. A janela é de transferências nacionais, ou seja, você não pode tirar um jogador que tenha contrato com qualquer clube para o seu clube. Não pode. Aí é transferência, e a janela de transferências nacionais está fechada. Mas se o jogador está sem clube, aí você pode. Por que é tão difícil? Porque os bons jogadores têm contrato com algum clube. É por isso que é tão difícil. Os bons jogadores normalmente têm contratos com alguns clubes. E quando não tem, está machucado, ou está com algum problema, ou o contrato terminou no exterior, coisas assim. E aí fica difícil você contratar, porque
às vezes o jogador não está preparado fisicamente ou tecnicamente não é o atleta que você gostaria de contratar. Então é essa questão das transferências, e o Eduardo Barroca deixou claro, que nesse momento não tem condição de fazer nenhuma contratação porque a janela está fechada. Então, até o dia 3 de julho, quando se abre de novo a janela de transferências nacionais, será a segunda da temporada 2023, é impossível fazer qualquer tipo de contratação. É com esse elenco, é com esse time, são esses os jogadores que o Barroca tem à disposição, e eu particularmente não compactuo de duas ideias: que o elenco é fraco, né? Eu acho que não é um super elenco, mas é compatível com a Série B, e também não compactuo com a ideia de que com esse elenco não dá para fazer um time propositivo. Dá para fazer um time propositivo com esse elenco. As peças, elas dão essa condição, talvez não seja tão fácil, mas aí parte do treinador ter a forma de trabalhar, entender, compreender seus jogadores, utilizar os atletas certos nos momentos certos, para que a equipe consiga ser propositiva como ele quer, como a diretoria quer, porque o contratou para isso, e faça com que o Ceará comece a jogar bem. Porque eu disse no vídeo mais curto e também na transmissão do Futebolês da Jangadeiro Band News FM que o que deixa todos que observaram essa partida do Ceará, torcedor, nós da imprensa, e tenho certeza que a direção do clube, comissão técnica também, com um grande receio do que aconteceu na partida, é que perder foi terrível, ou seja, o resultado foi ruim. A situação do Ceará na competição, dentro de zona de rebaixamento, é péssima, é muito ruim com o resultado, ficou o pior. Mas isso não é o pior. O pior é que a equipe não joga bem. O pior é que não teve performance. E não tendo performance, como mudar os resultados daqui para frente nos próximos jogos que o Ceará terá. Então isso é o pior, porque é a boa atuação, é a performance em campo que vai trazer resultados, que pode trazer resultados no futuro, e nesse momento o Ceará não está mostrando isso, e é isso que deixa o torcedor, que deixa a todos nós que fazemos cobertura do clube com uma interrogação de como será o Ceará daqui para frente. Tempo para o jogo contra o Tombense? Não tem. Contra o Tombense? Não tem. Um tempo muito pequeno. Depois tem um confronto contra o Criciúma. O Eduardo Barroca terá um pouquinho mais de tempo para trabalhar com o seu grupo, mas mesmo sem tempo, ele precisa ter capacidade para tentar levar a sua equipe a uma vitória contra o Tombense, até para ter tranquilidade na semana que terá de trabalho para enfrentar a equipe do Criciúma. O Ceará precisa dos resultados. Ele pode jogar bem ou mal, precisa dos resultados, mas é melhor que o resultado venha com a performance também.